Bem, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para contar a nossa história, mais do que escrever, né? Inicialmente eu iria escrever, né, junto com o Rodrigo, mas eu penso que é uma oportunidade boa, assim, para vocês me escutarem, né, me conhecerem, né? O Rodrigo vai aparecer aí em outras oportunidades, mas então, para vocês conhecerem um pouquinho, por isso eu acho que é importante vocês saberem desses fatos, né? O que eu vou trazer aqui são simplesmente fatos. É o que aconteceu, tá certo? Desde aí a nossa vida de casada, que logo depois, né? Depois de 7 anos a gente teve o Dudu. E por que eu vou contar só os fatos? Porque tudo que envolveu esses fatos, nós vamos contar nas outras publicações, né? Então, agora é simplesmente para vocês conhecerem a parte seca da história, a parte física da história, tá bom? Então, vamos lá. Então, com 7 anos mais ou menos de casado, eu engravidei, né, do Eduardo, e tava tudo indo muito bem, né? E lá para a 26ª semana eu comecei a sentir as contrações. E idas e vindas lá no pronto atendimento, porque era feriado de carnaval. Conclusão, comecei a ter um sangramento, tivemos e teve uma redução do líquido na placenta, tivemos que fazer uma cesárea de emergência. E aí veio o nosso Dudu, esse trem gostoso aí que vocês vão conhecendo também com o tempo, viu? Mas Dudu nasceu com 600 e poucas gramas, em torno de 30 centímetros, um pouco mais do que uma régua. E foi aquela surpresa, assim, tudo foi muito rápido. Ele até nasceu no dia do meu aniversário. Quem disse que eu lembrava, né, que era meu aniversário no dia, foi tanta aquela ansiedade, né, aquele receio, né, mas hoje para mim é uma alegria comemorar com ele, né, sempre cada vez mais um ciclo, enfim. Mas Dudu nasceu já em sofrimento, porque eu tive um descolamento de placenta. Então ele já nasceu com asfixia, né? Eles chamam de asfixia perinatal. E muito pequenininho. A própria médica, assim, se surpreendeu, porque no ultrassom aparecia que ele estava em torno com 1 quilo, mas não foi. Ele estava com um pouquinho mais de 600 gramas. E aí foi logo para UTI, foi reanimado. E começou aí um caminho, né, de 5 meses na UTI. Então, foi um processo longo, com muitas intercorrências. Ele era assim, tinha dias que ele era com certeza o mais grave da UTI, né? Ele teve praticamente todas as complicações que um prematuro pode ter, né? Então, ele teve que fazer uma cirurgia do coração, ele teve as 2 hérnias inguinais enclausuradas, aí teve que fazer cirurgia. Quando ele pesava em torno de 800 gramas, ele teve algo que é gravíssimo para os prematuros, que é enterocolite e perfuração do intestino. O intestino, uma alça colaba e aí há perfuração e aquele líquido todo do intestino começa a vazar. Então o risco é assim, e ele ficou muito grave com essa cirurgia e teve que fazer a cirurgia muito rápido porque começou a ter o risco da sepsemia, né? Porque começou a vazar. Enfim, isso com 800 gramas, ele fez essa cirurgia, retirou 7 centímetros de intestino. Isso para mim foi um marco importante na vida dele, porque vocês imaginam, né? Uma criança de 800 gramas tirar 7 centímetros de intestino é muito. E ele era piquitito, assim, foi uma cirurgia em termos de sucesso, algo foi belíssimo, assim, um trabalho belíssimo dos médicos, né? E aí depois ele teve várias, como ele ficava muito grave, muitas infecções hospitalares e muita medicação, então foi dando pequenas hemorragias no cérebro, oxigênio, né? Então tudo isso foi formando um quadro do que eles chamam de hemorragia cerebral nível 4, que foi o que levou ao quadro da paralisia cerebral, tá certo? Então ficamos lá em torno de 5 meses. Naquela rotina, né? Em Brasília a gente podia vê-lo 1h30 pela manhã e 1h30 pela tarde.
Então, pra gente foi um período assim muito desafiador, mas os detalhes nós vamos contar aí nas nossas publicações aí do Insta e tal, com calma, tá bem? Então, depois de 5 meses ele teve alta, pesando em torno de 2,5 kg. Então, ele avançou muito, né? Mas ainda era uma criança muito pequena. Ele saiu com em torno de 43 centímetros, então ainda é pequeno. E com esse diagnóstico da paralisia cerebral. E com a questão também da retinopatia. Ele já saiu do hospital com o que eles chamam de visão baixa. Ele enxergava muito pouco, tá certo? 15 dias depois, em casa, a gente com home care, saiu na dependência de oxigênio, naquele todo processo, né, de adaptação, também isso aí vai dar outros posts. Ele volta com outra pneumonia e ficamos mais 1 mês na UTI. E aí depois voltou para casa de novo com home care, oxigênio. Ele dependeu de oxigênio até mais ou menos 1 ano de vida. E aí, resumindo, a vidinha dele até hoje, então assim, é uma criança que ficou com bastante sequelas, ele não enxerga, ele não fala, ele solta sons, mas ele não gesticula palavras, ele não forma palavras, ele não anda, ele não tem controle de tronco, então ele não assenta, e ele se alimenta por sonda gástrica. E teve em torno aí, até hoje, ele tem que estar com 12 anos, eu olhei o histórico, eu vou registrando tudo, né, para ter um histórico médico, ele teve 12 internações em UTI por questões de pneumonia. E eu posso dizer que em 3 delas, ele quase veio a falecer. Ele ficou muito grave, muito grave. Os médicos brincam que o Dudu é fora da curva. Ele bate na trave, quase mata a gente de coração e volta com a carinha melhor do mundo. Então, essa foi a história dele. E aí, após 3 anos que ele... e aí o que aconteceu? Quando uma semana após o Dudu ter nascido, eu tive uma embolia pulmonar. E aí eu internei na UTI. E aí já começaram a desconfiar, será que você teve o parto prematuro, foi por causa, né, de uma trombofilia, né, e tal. E aí depois de 6 meses, que é quando dá pra gente investigar, né, a parte genética, investigaram a questão genética minha e descobriram realmente uma trombofilia. Então a trombofilia causou esse parto prematuro extremo no Eduardo, tá certo? E aí então 3 anos depois, o Dudu já com 3 anos, a gente já sabendo desse quadro de trombofilia, a gente queria muito, né, ter outro filho. E aí engravidei e tive. Então engravidei do Felipe, meu segundo menino. E estava indo tudo bem, eu tomando anticoagulante, né, porque nesse caso a gente tem que tomar. E com 22 semanas, mais uma intercorrência que não tem nada a ver com a trombofilia. E que foi um rompimento uterino. E o rompimento uterino, só para vocês entenderem, por si só, ele já é um estado muito grave para a gestante. E eu ainda estava anticoagulada, então realmente eu fiquei muito grave. Eu entrei em choque, a minha pressão baixou muito e era questão de minutos. E aí, quando abriram, viram que o Felipe estava solto na minha barriga e já sem vida. Ainda fiquei internada na UTI um tempo, tive outra embolia, uma segunda embolia. Fiquei em torno de 30 dias no hospital para me recuperar. Depois fui para casa, depois ainda dentro de uns 2, 3 meses dessa segunda embolia, eu tive uma terceira embolia, menor, né? Internei e tratei. Mas enfim, então essa é a história dos fatos, tá certo? São os fatos ali mais marcantes da nossa história. E a gente queria trazer para vocês depois poderem entender todo o resto, tá certo? Acho que é um ponto importante, né? Tem os que os que estão aqui já nos conhecem, já conhecem essa história. Mas para os que não conhecem, eu acho que é importante para vocês entenderem depois tudo que vem aí pela frente, que a gente vai publicar aí no futuro próximo aí desse Insta, tá bem? Então, terminando, é aquilo que eu falei na legenda. Não quero que esse relato seja
um motivo para se sentirem tristes, amedrontados, né? Às vezes alguma gestante, né, que está escutando. Eu sou a maior defensora, né, da experiência da gestação, de ser mãe, né, dessa experiência familiar linda. E então é simplesmente para mostrar os fatos, mas eu garanto e eu falo isso com muita tranquilidade, de que eu sou muito mais feliz hoje, mesmo depois de ter passado por tantas intercorrências, tantas internações, tantas situações aí de imprevistos que mudaram a minha vida, mas mudaram a minha vida para melhor. Tá bem? Então, obrigada aí pela atenção.